Saravá, meus irmãos e minhas irmãs, que a luz de Oxalá clareie nossos pensamentos, que a força dos orixás firme nossos passos e que nossos guias espirituais nos ajudem a compreender uma verdade muito importante dentro da Umbanda. A mediunidade não é enfeite, não é privilégio, não é palco. Mediunidade é compromisso, e compromisso, quando é assumido diante do sagrado, precisa ser vivido com seriedade, humildade e amor. Muita gente, ao terminar uma gira, sai dizendo: hoje eu fiz minha caridade. Mas é preciso olhar para isso com maturidade espiritual. Dentro do terreiro, quando uma entidade atende, orienta, limpa, aconselha e consola, quem está realizando a grande obra espiritual é a entidade. O médium participa, sim, o médium serve, sim, mas ele não deve se colocar como dono daquela caridade. Ele é instrumento, e instrumento bom não se gaba da música, instrumento bom se mantém afinado para que o músico possa tocar. A caridade do médium não começa quando ele veste o branco. A caridade não começa quando o atabaque toca. A caridade não começa quando a entidade incorpora. A caridade começa na vida diária, começa dentro de casa, no modo como se fala com a família. Começa no trabalho, quando se age com honestidade. Começa na rua, quando se respeita quem ninguém está olhando. Começa no silêncio, quando se escolhe não espalhar fofoca, não alimentar inveja, não julgar a dor do outro. Caridade não é apenas dar aquilo que sobra. Caridade é presença, escuta, paciência, compreensão. Ajudar quem amamos é bonito, mas muitas vezes é também obrigação do coração. A caridade mais profunda aparece quando estendemos a mão para quem não pode nos devolver nada. Quando acolhemos um desconhecido, quando suportamos com serenidade uma pessoa difícil, quando oferecemos uma palavra de esperança a quem já não enxerga saída. E então alguém pode perguntar: se quem trabalha espiritualmente é o guia, por que o médium precisa ir ao terreiro? Porque o médium é ponte, é elo, é passagem. É aquele que empresta seu corpo, sua sensibilidade, sua voz, sua energia e sua disciplina, para que a espiritualidade possa agir no plano material. Uma ponte precisa estar firme, uma ponte rachada coloca em risco quem atravessa. Por isso a responsabilidade do médium é tão grande. Dentro de uma casa de Umbanda, cada função é sagrada. Quem limpa o chão do terreiro faz caridade, porque prepara o chão onde o consulente ajoelhará sua dor. Quem arruma as velas, as flores, os bancos e os pontos de firmeza faz caridade, porque cuida do espaço onde a fé será renovada. Quem camboneia faz caridade, porque serve à entidade, ampara o médium, acolhe a assistência e mantém a ordem do trabalho espiritual. O cambone muitas vezes pensa que apenas está ali anotando, entregando elementos, acompanhando a entidade. Mas o cambone também doa energia, atenção, silêncio e firmeza. Um bom cambone é discreto, humilde e observador. Ele não disputa espaço com a entidade, não interfere por vaidade, não comenta a dor da assistência depois da gira. Ele entende que servir é uma forma elevada de mediunidade. Agora, quando falamos do médium de incorporação, a responsabilidade cresce ainda mais. Porque esse filho de fé precisa cuidar do corpo, da mente, da emoção e do espírito. Não basta chegar no terreiro de qualquer maneira e querer que o guia resolva tudo. O guia é luz, mas o aparelho precisa estar limpo. A entidade é força, mas o canal precisa estar preparado. A espiritualidade trabalha, mas o médium precisa colaborar. Há quem pense que preceito é apenas cumprir algumas horas de restrição antes da gira. Mas preceito verdadeiro é modo de vida. É vigiar a boca, o pensamento, o desejo e a atitude. É evitar excessos. É cuidar da alimentação quando necessário. É respeitar o resguardo orientado pela casa. É não se entregar à raiva, à maledicência, à desonestidade e depois imaginar que em poucas horas estará espiritualmente pronto para servir. Não se trata de exigir perfeição. Nenhum médium encarnado é perfeito. Todos estamos aprendendo. Todos temos quedas, sombras e limitações. Mas existe uma diferença entre tropeçar e viver deitado no erro. Existe diferença entre reconhecer uma falha e fazer dela um hábito. O médium responsável não é aquele que nunca erra, é aquele que se corrige, que busca melhorar, que pede perdão, que estuda, que ora e que se coloca diante do sagrado com sinceridade. A frequência também é caridade. Sim, meus irmãos, estar presente é caridade. Quando um médium falta sem necessidade, não prejudica apenas a si mesmo. Ele interfere na corrente. A corrente espiritual é como um grande tecido. Cada fio tem sua função.
Quando um fio se rompe, o tecido enfraquece. A casa espiritual se organiza contando com seus filhos. A assistência chega trazendo dores reais. Os guias se preparam para trabalhar. Por isso, compromisso não pode ser tratado como conveniência. Mas atenção, responsabilidade não significa fanatismo. Há doença, há emergências, há família, há limites humanos. A Umbanda não quer filhos destruídos, cansados e culpados. A Umbanda quer filhos conscientes. Quando não puder ir, avise. Quando estiver desequilibrado, procure orientação. Quando precisar descansar, fale com humildade. O que não combina com a mediunidade é descaso, mentira, preguiça espiritual e falta de respeito com a corrente. Outro ponto fundamental é a humildade. Médium que começa a achar que cura, que resolve, que sabe tudo, que é mais forte que os outros, já começou a desafinar. O guia não precisa da vaidade do médium. O guia precisa de entrega, disciplina e coração limpo. Quando alguém diz, meu guia é mais forte, comigo a entidade trabalha melhor, sem mim a gira não acontece, acendeu-se uma luz de alerta. Na Umbanda, quem cresce de verdade aprende a se ajoelhar por dentro. O médium é como um instrumento musical. Um violão pode ser bonito por fora, brilhante, bem guardado, mas se estiver desafinado, a música sai torta. Da mesma forma, o médium pode vestir branco, conhecer pontos, saber fundamentos, falar bonito, mas se estiver tomado pela vaidade, pela inveja, pela fofoca e pelo orgulho, sua vibração perde harmonia. A espiritualidade elevada encontra dificuldade em atuar por um canal que não se cuida. E como se afina esse instrumento? Com oração diária, com banho de ervas quando orientado, com estudo sério, com silêncio quando necessário, com reforma íntima, com respeito aos mais velhos de santo, com obediência aos fundamentos da casa, com cuidado no uso da palavra, com atenção às companhias e ambientes, com honestidade nas pequenas coisas, porque não existe mediunidade forte sustentada por caráter fraco. Mediunidade também não é brincadeira de curiosidade. Não se desenvolve mediunidade para provar algo aos outros. Não se incorpora para impressionar. Não se busca guia para alimentar ego. O desenvolvimento mediúnico é caminho de vida e muitas vezes é caminho de renúncia. O médium aprende a ouvir mais do que falar, a servir mais do que aparecer, a sustentar mais do que reclamar. Há filhos que perguntam, a mediunidade passa, a mediunidade acompanha a vida encarnada. Ela pode mudar de forma, amadurecer, silenciar por um tempo, se manifestar de maneira diferente. Mas a sensibilidade espiritual continua sendo parte da caminhada daquele espírito. O jovem pode ter muita energia, mas ainda precisa aprender a sustentar responsabilidade. O mais velho pode ter menos vigor físico, mas carrega experiência, firmeza e sabedoria. O que importa não é a idade no documento, é a maturidade na alma. Já vi jovens muito responsáveis, firmes, respeitosos e preparados. E já vi pessoas de muitos anos de terreiro ainda presas à vaidade e à disputa. Tempo de casa não é sinônimo de evolução. O que traz evolução é prática correta, estudo constante, humildade verdadeira e vontade de melhorar. A mediunidade é para sempre porque o aprendizado espiritual não termina. Enquanto houver vida, há lapidação. Com o passar dos anos, quando bem vivida, a mediunidade se torna mais serena. O médium deixa de buscar fenômeno e começa a buscar comunhão. Ele percebe melhor as energias, entende melhor os silêncios, reconhece quando precisa se recolher, quando precisa orar, quando precisa servir. Mesmo que um dia o corpo já não permita a incorporação como antes, a mediunidade continuará dando frutos, na palavra, na bênção, no aconselhamento, na vibração, na prece. Ser médium é carregar uma luz que não pertence ao ego. É compreender que muitas pessoas chegarão ao terreiro quebradas por dentro. Algumas virão com medo, outras com raiva, outras sem fé, outras chorando em silêncio. E o médium não está ali para julgar. Está ali para servir de campo, de apoio, de sustentação. Por isso a vida do médium precisa ser coerente com aquilo que ele veste no terreiro. Não adianta cantar ponto para preto velho e tratar os idosos com impaciência. Não adianta saudar caboclo e destruir a natureza. Não adianta pedir força a algum e fugir das próprias batalhas morais. Não adianta falar de Oxum e espalhar amargura. Não adianta pedir justiça a Xangô e agir com desonestidade. A responsabilidade mediúnica é levar a Umbanda para a vida e não deixar a Umbanda presa dentro do terreiro. O médium responsável entende que sua energia entra na corrente. Se ele alimenta ódio a semana inteira, leva peso para a gira. Se vive em mentira, leva ruído. Se entrega à fofoca, leva perturbação.
Mas se busca equilíbrio, se ora, se trabalha sua conduta, se reconhece suas falhas e se prepara com respeito, ele chega mais leve. E quando o médium chega mais leve, a entidade trabalha com mais liberdade. Isso não significa que o médium deve fingir estar bem. Pelo contrário, se está sofrendo, deve buscar amparo. Se está desequilibrado, deve conversar com a chefia espiritual da casa. Se está passando por problemas, deve se cuidar. Responsabilidade também é saber o momento de pedir ajuda. O orgulho diz, eu aguento tudo. A humildade diz, eu preciso de orientação. E a humildade sempre abre caminho para a cura. Meus irmãos, a Umbanda é religião de caridade. Mas caridade não é frase bonita. Caridade é postura, é disciplina, é presença, é renúncia, é amor em movimento. O médium que compreende isso deixa de perguntar, o que a Umbanda pode fazer por mim? E começa a perguntar, como posso servir melhor dentro da Umbanda e fora dela? Aí começa a verdadeira transformação. Antes de encerrar, guardem isso no coração. O guia não precisa de um médium perfeito, mas precisa de um médium comprometido. A espiritualidade não exige santidade teatral, mas pede sinceridade. Não pede orgulho religioso, pede humildade. Não pede pressa, pede constância. Não pede espetáculo, pede firmeza. Quando o médium entende sua responsabilidade, ele se torna uma ponte segura para a caridade dos guias e uma presença de luz no mundo. Que cada filho de fé cuide do seu instrumento. Que cada médium afine sua alma na oração, na disciplina e no amor ao próximo. Que cada trabalhador compreenda a grandeza do pequeno serviço. E que todos nós possamos lembrar, a gira termina no terreiro, mas a Umbanda continua em nossos atos. Que Oxalá nos abençoe, que nossos orixás nos sustentem e que nossos guias nos ensinem a servir com humildade hoje e sempre. Saravá!